que teria um efeito perverso com lockdown ou sem lockdown, né? Porque aí a gente teria um aumento no número de mortes, a economia de qualquer jeito. Eu acho que ou grande parte hoje da esperança se deposita, se não toda a esperança, justamente na vacina, no advento da vacina, né, Luiz Arthur? E aí a gente já vê alguns manifestos de entidades de classe, da indústria, de empresários, pedindo a ausência de politização da pandemia e a rapidez no cronograma de imunização, que é justamente o que a gente não vê ainda no Brasil. A gente vê uma vacinação a conta-gotas, né? Eu até separei aqui alguns empresários falando, por exemplo, o presidente da Confederação Nacional do Comércio, né, o José Roberto Tadros. Entendemos que nada irá acontecer nesse país enquanto a população não estiver vacinada, até porque muita gente não compreendeu a gravidade, a aglomeração em todo canto e desprezo ao uso de máscara, né? No movimento Coalizão da Indústria, o empresário José Ricardo Roriz Coelho, que é vice-presidente da Fiesp, diz o seguinte: do lado da saúde não está passando segurança, do lado da economia as coisas não andam. Então, minha pergunta a você é, Luiz, como o governo pode ajudar, porque até agora também tem mostrado muita incompetência nesses últimos dias, para ajustar esse calendário, esse cronograma de vacinação e trazer esperança e boas expectativas para a economia, ajudar na geração de empregos e na produção de renda e riqueza? Olha, Amanda, em relação à vacina, eu sou muito pragmático. Se a gente conseguir vacinar 70% da população, a gente pode ter um segundo semestre com uma reabertura total da economia. A minha preocupação é que a gente tem que passar pelo primeiro semestre. E o que eu tentei mostrar com os números que eu apresentei é que no ano passado, quando não havia vacina e havia pandemia, a gente teve dois momentos bem distintos. Um de fechamento da economia, destruição de empregos, o outro de reabertura da economia e criação de empregos. Então, no segundo semestre, se todo mundo estiver vacinado, ótimo. Minha preocupação é agora. Se a gente fechar a economia, como o governo de São Paulo parece que quer fazer de novo, a gente vai destruir empregos de novo. Sim, a gente vai matar muita gente também, né? Porque os números estão aumentando de casos e mortes. Não há uma base científica. Essa é a pergunta que a gente vai fazer para o Bruno, já que eu tenho certeza que ele vai responder. Porque é que o Rodrigo Constantino falava outro dia, fez um belíssimo comentário sobre isso. E eu falava com o Marco Vignoli, né, secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, quando esteve no meu outro programa. Ele disse, não, o isolamento total é a solução. Eu falei, nunca saberemos se o isolamento vertical não seria, porque não estamos adotando o isolamento vertical. E o professor Bruno Campelo vai trazer daqui a pouquinho informações que meio que destroem, né? E ele se debruçou com muita força sobre os números. Então, eu sou, desde o início, contrário ao isolamento total, por isso que eu mantenho a minha posição. Eu acho que a gente nunca teve isolamento total, né? Essa é a verdade. Não, e não tem número, né? O lockdown da Europa é muito diferente do que foi adotado no Brasil. Não há prova nenhuma de que esse isolamento histérico tenha produzido algum efeito. Não é histérico, Silvio, é só olhar para os números, os aumentos. Me mostra um número, então. As festas de fim de ano aconteceram Vamos olhar os números, então, vamos trazer. É um isolamento histérico que não trouxe efeito para lugar nenhum. Aquela manchete, lá, lembra, em maio do ano passado, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, ficou atônito quando ele descobriu que 2/3 dos infectados cumpriam quarentena rígida em casa e foram infectados. Se puder botar no telão para a gente, foram infectados em casa. Oh, meu Deus. Dr. Paulo Zanotto, virologista, que já esteve várias vezes com a gente aqui, da última vez em que esteve, disse exatamente isso. Obviamente que o confinamento, que esse isolamento total, ele provoca um aumento de casos, principalmente num país como o Brasil. Eu não entendo, né, em que as pessoas se aglomeram, não moram em mansões enormes, não tem casas enormes, não tem cômodos separados. É porque uma coisa, né, Lacombe? Uma coisa é você ficar em casa ali, você tem a Netflix, o videogame, você pede comida pelo aplicativo do celular. Outra coisa é abrir uma garrafa de vinho. Outra coisa é o cara que tem que sair para a rua, Luiz Arthur, para comprar o almoço. Outra coisa é o cara que teve que fechar a sua loja no shopping center. O shopping tem números, aliás, Amanda, tem números mostrando que as lojas quebraram. Mas ninguém tá Muita gente não vai reabrir. Os bares. Posso entrar na Diga, Rodrigo, na conversa? Rodrigo, vamos claro, lá. Rodrigo. É porque me causa espécie, quando a Amanda fala, por exemplo, ela já traz a premissa de que o lockdown salva vidas. E é exatamente essa premissa que a gente está questionando e que, na minha opinião e de vários especialistas, se mostra totalmente falaciosa. Então, nós não podemos partir para esse monopólio das virtudes, do tipo, não, a gente sabe que tem impacto na economia, mas se deixar vai causar mais mortes. Não, não vai, é o que tem mostrado. Esse livro aqui, O Preço do Pânico, vai até ser publicado no Brasil, né? Tem um capítulo exatamente sobre isso. Os lockdowns funcionaram e tem vários gráficos, os autores mostram estudos, tem um estatístico entre os três autores e a resposta é não. Agora, o que eu quero trazer
para reflexão de todos que nos acompanham, né? É uma coisa só. O ônus da prova tinha que ser daqueles que propõem uma medida tão drástica como essa e sem precedentes, porque a pandemia do Covid-19 não é uma pandemia sem precedentes. Ela não é uma coisa que surgiu, de repente, no século XXI e que nós nunca tivemos nada parecido para trás. Pelo contrário, nós tivemos pandemias piores e bem piores. E não faz tanto tempo assim, décadas e tudo. Então, o que houve de diferente dessa vez foi a reação à pandemia. Nunca antes, na história desse planeta, testaram esse tipo de receita. E com base em quê o lockdown? É isso que o professor Bruno Campelo vai poder explicar. Com base num estudo que não era empírico, era teórico, porque é a coisa intuitiva que a Amanda está partindo, só que era de uma menina de 14 anos de idade. E nunca foi comprovado. E aí tentaram dessa vez. Vamos ver, porque faz algum sentido, né? Isolar todo mundo. E não fez sentido e não tem resultado para mostrar. E o ônus da prova tinha que ser para esses projetos de Napoleão que partem para esse caminho. Olha, eu começo a perder minha paciência e começo a questionar também se não tem certos governadores e políticos tão obcecados com o jogo eleitoral que estão dispostos até mesmo a ferrar a economia de olho em dividendos, porque aí enfraquece o incumbente, né? Aquele que está indo para a reeleição. Olha, já deu. Você tem que provar que é eficaz quando você avança sobre as liberdades dos outros, sobre a economia, destrói lares, destrói renda de famílias. Não tem esse papo, parece fazer sentido. Tem que provar, e eles não provaram, esse é o ponto. Olha só, brilhante, só uma frase, Lacombe, brilhante o comentário do Rodrigo, porque eu também estou perdendo a paciência com determinados políticos que estão usando o lockdown para fazer política. Gente, vocês estão muito bravos, não percam a paciência. Rodrigo, eu gostei do seu novo corte de cabelo, não sei se você fez alguma coisa diferente, tá bonito, calma. Só não botei o gel. Então tá, eu gostei. Olha só, tá aqui no telão já a notícia sobre a qual eu falava, né? De maio do ano passado, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, muito impressionado, que descobriu uma estatística super bem feita, né, que 66% dos infectados estavam isolados em casa, O vírus, você pode ficar embaixo da cama, dentro do armário, trancado em casa, ele tem o caminho dele. Deixa eu falar um pouquinho que todos vocês falaram agora. Essa reportagem a qual aliás, é um veículo refere... acima de qualquer suspeita. Sim, mas é porque antiga, se você né? olhar, se você olhar a capa dessa revista aí, que eu não vou nem... desta semana, olha... que coisa linda. Tudo bem. Olha, vamos fazer... Vocês querem olhar os números? Vamos olhar os números. O que a gente viu foi falta de isolamento em Manaus. O que aconteceu? Uma explosão, caos em Manaus, falta de oxigênio. Pessoas morreram asfixiadas, né? A gente viu as festas de final de ano. Antes... Calma, não, peraí, a gente recebeu o deputado Marcelo Campos ontem. Ele falou, a gente lembra que... Marcelo Ramos. Ele disse que o sistema público de saúde de Manaus já vive perto do colapso. Tudo bem, deixa eu só completar meu raciocínio. Houve um erro de planejamento e uma roubalheira sem fim que está sendo investigada. Nunca é um fator só, é uma coisa multifatorial, ele falou, até se referiu à queda de avião, nunca é uma razão só, são várias razões. Uma delas é isso, você tem um sistema de saúde em Manaus que já tem 70% de ocupação normalmente sem Covid, mas você também tem uma média móvel de mortes em Manaus que antes das festas de fim de ano estava em 15 ou 18 mortes, e aí você tem uma média móvel agora que pulou para 118. Então, você tem um aumento de mais de 200%. A gente vê claramente isso na primeira onda da Covid, né? Quando o Rodrigo se refere aos números, fala, então prove, mostre. A gente teve medidas de isolamento muito mais rígidas na Europa na primeira onda e a gente viu o número de mortes durante o verão, né? Nos meses que sucederam, decrescendo a quase zero. Você vê lá os dias, é só entrar no Google, qualquer país, França, Alemanha, lógico que há 15 mortes por dia antes disso, antes da quarentena, antes do isolamento, havia 500, 600 mortes no auge da primeira onda. E agora, gente, pelo amor de Deus, deixa eu só completar, vocês podem falar em seguida. E subiram os números, Amanda. Sim. Olha a Argentina, olha o fiasco. Argentina, o Peru, imagina. Olha a Califórnia, olha a Califórnia. A Califórnia, Rodrigo. Se a gente entrar, calma, gente, se a gente entrar no Centro de Controle de Doenças, de Prevenção de Doenças da Europa, dos Estados Unidos e o CDC, põe aí, CDC, Europa, CDC, Estados Unidos, todas as recomendações são nesse sentido. Ontem, por exemplo, a diretora do CDC recomendou distanciamento social, vigilância, sequenciamento genético, rastreamento e quarentena como medidas mais que necessárias para frear a transmissão. Eu não quero viver nessa tirania dos especialistas. Eles têm que provar isso. Eles têm que provar que funcionou. Vamos chamar o professor Bruno Campelo para explicar a origem da história do lockdown. Pelo amor de Deus.
porque é bizarro. É bizarro. Eu tô nem aí pro Dr. Fauci, é outro hipócrita. Foi visto sem máscara conversando perto de pessoas. O Rodrigo, ele é principal infectologista, serviu a 6 presidentes dos Estados Unidos. Calma, você não pode se lixar para ele. Você pode discordar dele, mas não se lixe para ele. Vocês selecionam, vocês fazem uma coisa chamada cherry picking. Vocês selecionam a dedo o que interessa. Vocês fazem igual. Do Manaus, aí eu cito a Argentina desaparece do mapa. Rodrigo. Aí eu comparo Flórida com a Califórnia, aí muda de assunto. Eu quero saber o seguinte, você concorda comigo que é um arbítrio e um abuso de poder você trancar as pessoas em casa e fechar bar? E fechar restaurante? Então, o ônus da prova, acima de qualquer suspeita, tem que ser do projeto de Napoleão, do que quer brincar de ditador. Não de quem está dizendo o seguinte... Eu acho que isso não favorece a ninguém, o Rodrigo. É lógico que ninguém gosta de fazer isolamento ou quarentena. Nenhum líder e nenhum político em sã consciência não pode gostar, porque isso se reverte... Isso é uma medida extremamente impopular e, com certeza, se reverte em perda de popularidade. É uma escolha dura para todo mundo. Ninguém gosta de ficar isolado. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa super sociável. Eu queria estar aí na balada, entendeu? Mas, infelizmente, o momento não permite. Eu não estou isolado. Nunca São escolhas duras para todo mundo. O coronavírus e o João Dória com a máscara até no banheiro pegou. Então, qual é a explicação? Olha, é muito pouca ciência e muita fala em nome da ciência. Mas isso está cansando as pessoas, Amanda, porque as pessoas estão pagando com as suas vidas e estão pagando com as suas rendas, com os seus empregos. Isso não tá bonito de se ver isso. Eu concordo com você, Rodrigo. Não tá bonito. Mas tem gente aí que só elogia o regime chinês. Elogia. Deixa eu ler um comentário de um espectador chamado Marcelo de Carvalho. Só houve decréscimo na Europa quando acabou o isolamento. É verdade. Vamos conversar agora com o Bruno Campelo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que é consultor do Ministério da Saúde, está com uma bolsa da Fiocruz para fazer essas pesquisas. Eu vi uma entrevista muito boa que o Rodrigo fez com ele, ele estudou profundamente os números e chegou à conclusão, professor, de que o lockdown, além de destruir a economia e matar por conta disso, porque as pessoas caem na miséria, porque as pessoas não têm como comprar remédios, a gente tem uma queda de arrecadação de impostos, daqui a pouco o Serviço Público de Saúde vai ficar pior do que já é. Eu queria saber então, professor, e obrigado pela participação, quais são as conclusões dos seus estudos? O que é, afinal de contas, esse lockdown? Ok, boa tarde a todos, grato por me terem aqui. Olha, entrando já direto no assunto sendo discutido, o que aconteceu foi o seguinte, lá no início de 2020, como todo mundo estava preocupado com a pandemia, resolvi olhar os números. Eu acreditei inicialmente, como todo mundo, que o lockdown ajudaria a controlar a propagação da pandemia. O que eu queria descobrir é qual é o tamanho do efeito. Que grau de lockdown leva a que grau de redução na quantidade de mortes. E diga-se de passagem, você tem que olhar para a quantidade de mortes, porque a quantidade de casos não lhe diz nada. Isso é feito de pesquisa eleitoral. Se você não tiver uma amostra representativa, você não sabe nada sobre as intenções de voto da população. A mesma coisa acontece para a pandemia. Você tem muito mais segurança nos dados de mortes do que na quantidade de casos. Certo? A quantidade de casos é pessoas que você descobriu que tem a doença. Não confundir isso com a quantidade de infectados com a população. Isso é outro número completamente diferente. Então, olhe para as mortes. Aí, comparando as mortes com o isolamento, aí eu descobri uma coisa curiosa, que não apenas não tem efeito do isolamento no sentido de reduzir a quantidade de mortes, como, na verdade, o efeito é o tamanho contrário. O isolamento aumenta a quantidade de mortes. Algo como 4 a 6 semanas depois. Esse número fica oscilando um pouquinho, mas sempre dentro dessa faixa, de 4 a 6 semanas depois. Então, aumenta o isolamento hoje, 4 a 6 semanas depois, aumenta a quantidade de mortes. E diga-se de passagem, foi comentado aqui a situação em Manaus, eu tive até recentemente lá, com a força-tarefa do Ministério da Saúde, mas eu também estou analisando os dados. O Amazonas é campeão nacional de isolamento social. E eles tiveram uma retomada grande de isolamento social nos últimos mês e meio, 2 meses, mais ou menos. E eles chegaram a atingir mais de 60% de isolamento social. Aí, umas 4 semanas e pouco depois, a quantidade de casos começou a aumentar. Pronto, esse gráfico aqui mostra a ilustração. O lado de cima do gráfico é o índice de isolamento social, medido pela empresa Inloco, que faz um trabalho muito bom de medir isolamento social, não com base em pesquisa de opinião
ou com ordens de lockdown, mas com efetivamente com a localização das pessoas conforme aferida por GPS de celular. Eles monitoram mais de 60 milhões de celulares no país. Num país onde 68% das pessoas têm celular, 93% dos lares têm um celular e a vasta maioria das mortes por Covid acontece em centros urbanos. Então, esse número é bastante confiável. Então, a gente está vendo essa constatação bastante forte. Na verdade, o isolamento social sozinho é o principal elemento para explicar a variação nos números de mortes de um lugar para outro. Só que mais isolamento social, mais mortes. Porque o que acontece é o seguinte, quando você bota isolamento social, acontecem 3 coisas que não se quer. Uma é que o pico de morte fica mais cedo. Aí lembra daquela história de achatar a curva? Acontece o contrário, porque o pico de morte fica mais cedo, a quantidade de mortes do pico fica mais alta, o total acumulado de mortes aumenta. Então, quando se fala em prejuízos econômicos versus salvar vidas em Covid-19, você poderia ter essa discussão se você estivesse salvando vidas. Aí é uma questão de números. O que é que está pesando mais? Você está salvando mais de um jeito ou de outro? Você ainda podia ter essa discussão. Só que não é assim. Você não está no win-win, você está no lose-lose. Você mata as pessoas por motivos econômicos e mata as pessoas diretamente por Covid-19. Você perde dos 2 lados. E ainda tem um terceiro elemento muito importante dentro dessa discussão, que é o seguinte, essa é uma discussão que eu tive com a doutora Ruth Costa, que também é consultora lá comigo, e com o doutor Ricardo Zimmermann, também consultor lá do Ministério da Saúde, e a gente conversando a respeito desse assunto, surgiu a suspeita de que o isolamento social, num vírus com alta taxa de replicação e com uma certa homogeneidade populacional, criam o equivalente a um prato de Petri dentro de um laboratório. Você acelera a produção dentro das diferentes gerações do vírus e você tende a criar mais rapidamente cepas de escape imunológico, ou seja, cepas que o sistema imunológico dos que foram infectados pela cepa anterior não protege contra essa e que as vacinas também não vão proteger. Aí isso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido, tem umas 2 cepas, aconteceu em Manaus, foi identificada uma nova cepa, primeiro pelos japoneses, mas depois o próprio pessoal da Fiocruz identificou. Quer dizer, o isolamento social está sendo um desastre em toda e qualquer dimensão que se puder imaginar. É uma situação muito complicada. A gente está com um probleminha no áudio, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Não sei se a gente tem condições de continuar a entrevista com o professor. Acho que a gente pode tentar, né? Não, eu só queria perguntar para o professor o que explica. Ele está ouvindo a gente? O senhor nos ouve, professor Bruno? É Amanda? Sim, sim. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Professor, eu queria que o senhor explicasse melhor, partindo dessa sua premissa de que o isolamento, na verdade, ele tem um efeito positivo no sentido de aumentar mortes e casos, né? O que parece bastante contraintuitivo. A gente tem vários outros estudos, é só fazer uma busca que mostram justamente o contrário, uma correlação entre o isolamento social e a queda do número de casos e mortes. Mas eu queria entender o porquê, porque o senhor explicou numericamente o que acontece no gráfico, mas qual é o raciocínio por trás disso? Por que uma maior, quer dizer, quando as pessoas evitam o contato com outras pessoas, que é justamente assim que o vírus se propaga, porque é um vírus respiratório, né? Ele se propaga, se dissemina através do contato, das aglomerações. Porque quando você tira isso, quer dizer, você reduz o contato, reduz as aglomerações, isso não deveria ter o efeito justamente de brecar o vírus? Por que o senhor está dizendo que reduzir o contato aumenta a contaminação? Ok, bom, primeiramente, não se trata de premissa, é uma observação. Eu não parti desse princípio. Eu vi isso, e não sou só eu. Qualquer pessoa pode pegar, os dados estão totalmente acessíveis, vai no site da empresa em loco, do isolamento social, pega os números de mortes por data de falecimento e não de notificação, faça os cruzamentos e digam vocês se não acontece ou não. Então, não é uma premissa, é uma observação. Agora, por que isso acontece? Aí o doutor Ricardo me ajudou a dar umas explicações, ele é infectologista, mas a gente andou pesquisando o seguinte, tem vários motivos. Primeiro, esse vírus tem uma taxa de infecção muito elevada. Se calculou que o R0 dele era 2 ou 3, estudos feitos pelo laboratório Los Alamos, lá nos Estados Unidos, e também na Academia de Ciências da Polônia, estimam mais entre 7 e 15 para o R0. E os epidemiologistas sabem que qualquer coisa acima de 4,5%, 100% da população vai pegar. Recentemente foi anunciado que Portugal
14 freiras clausurados no mosteiro pegaram Covid-19. É difícil a gente conceber uma situação de mais isolamento social. Mas o problema é que esses freiras têm que ter contato com, senão nós vamos morrer. Alguém tem que levar comida, alguém vai ter que fazer algum serviço, talvez de eletricidade, alguma coisa, mesmo que seja atrás de um muro, alguma coisa assim, o vírus chega de alguma forma. E esse vírus gosta de aglomerações. Então, por exemplo, se eu tenho coronavírus e me encontro pessoalmente com você, temos uma conversa de 15 minutos, uma hora que seja, e depois a gente se separa, você tem uma certa chance de pegar o vírus. Agora, quando eu chegar em casa, eu passar muitas horas dentro de casa, as pessoas que moram comigo vão receber várias tosses de exposição muito maior, uma carga viral muito maior. Isso aumenta a probabilidade de pegar a doença e aumenta a gravidade esperada da doença, porque a carga viral inicial é mais alta. Então, e tem outras coisas também. Existe a chamada imunidade de rebanho. As pessoas, de repente, passaram a não gostar disso, mas qualquer epidemiologista que valha qualquer coisa sabe que qualquer epidemia só acaba na imunidade de rebanho. Esta regra não tem exceções. Aí o que acontece é que se você promove isolamento social e digamos que ele tem o efeito desejado, o que você fez foi retardar a imunidade de rebanho. E, consequentemente, você aumenta a quantidade de pessoas que são infectadas até que a tal imunidade de rebanho chegue. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais existe isso. E até se falou da questão das estatísticas americanas. Me lembrei que tem uma estatística do condado da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, recentemente publicou uma estatística rastreando os casos. Quer dizer, as pessoas que estavam doentes, onde foi que elas pegaram, onde eram os casos. E eles descobriram que bares e restaurantes, por exemplo, são responsáveis por 3%. Certo? Em Nova York tem aquele dado de transmissão doméstica. Em Los Angeles, o percentual foi mais alto. Isso é basicamente gosta de clusters de aglomerados, Ricardo Zimmermann. E quando você soca as pessoas dentro de casa, é isso que você gera. Além de transformar as cidades em laboratório para a criação de cepas mais virulentas com escape imunológico. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, Luiz Arthur conhece bem, o meu grande amigo Dalton Rangel, chefe de restaurante, que tinha um restaurante, o Cosa, aqui em São Paulo. Quando veio lá o primeiro confinamento, ele teve que fechar o restaurante, ele não conseguiu manter o restaurante, fechou o restaurante com dívidas, uma situação delicada. Teve a coragem de, há pouquíssimo tempo, talvez um mês, abrir um novo restaurante que eu recomendo quando estiver aberto, Miró Gastronomia, e ele está aqui quase que chorando, porque é uma situação delicadíssima. Ele que gera em torno de 40 empregos, 40 pessoas dependem do restaurante do Dalton. E se vierem realmente essas medidas restritivas, essas novas medidas restritivas, você imagina que são 40 famílias, mais a família do Dalton, né, numa situação delicadíssima. Então, a gente não tem, como disse Rodrigo Constantino, provas de que o lockdown salva vidas. Eu me lembro o Instituto Butantan, e eu me lembro eu menino, Rodrigo, visitando um passeio de colégio, meu colégio São Vicente de Paulo, no Rio. A gente veio para São Paulo, fomos visitar o Instituto Butantan. Nossa, que admiração que a gente tem pelo Instituto Butantan. E, de repente, o Instituto Butantan vai lá dizer que salvou, com o lockdown, 25 mil vidas, sem provar absolutamente nada. É muito triste. Sem nenhum resquício de ciência. Gente, mas sem nenhum resquício de ciência. Mas, exatamente. Né, eu queria, Lacombe, se politizou, é uma lástima. E eu quero lembrar de uma outra possibilidade também para essa questão do contágio, né? É porque a gente sabe que o sistema imunológico é muito importante. Tem muita gente que pega e fica assintomático. Se você está saindo, se você está pegando sol, né, andando em ar livre, você tem menos chance, né, do que ficando confinado em casa e sem ficar exposto a sol, essas coisas. Vitamina D a gente sabe que é importante para o sistema imunológico. Então tem esse outro fator também. Agora, basta olhar, eu estou aqui na Flórida, aqui está tudo aberto. Né? Compara com Nova York, compara com a Califórnia. Por que os que defendem medida tão drástica e arbitrária como o isolamento não explicam as diferenças? Eles não conseguem, eles fingem que não existe. Eles fingem que não existe a diferença, que a Argentina desapareceu do mapa, é um vácuo, é um buraco ali, e eles vão adiante, eles dobram a aposta, que nem quer fazer o governador de São Paulo, sem nenhuma base científica e ferrando a vida de um monte de gente. Olha, paciência tem limite.
Eu tenho uma sugestão, talvez uma resposta para a sua pergunta, Rodrigo, porque eles estão fazendo política, porque eles estão com olhos para 2022. Só isso. Se você abrir qualquer jornal hoje, qualquer portal de notícias, você vai olhar aquelas manchetes olímpicas. Brasil já conta com 240 mil mortos, 270 viva, né? Brasil já 14. tem. Aí embaixo, não sei, tanto faz o número. Aí embaixo vai estar assim, ó, idosa de 97 anos morre de Covid. E embaixo, a culpa é do presidente Jair Bolsonaro. E aí a outra manchete vai vir atrás. Câmara já se prepara pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Tem ou não tem política aí, Rodrigo? Mas não acontece só no Brasil, Silvio, acontece no mundo inteiro. E da mesma forma que existe o estudo do professor Bruno Campelo... Vamos falar da Alemanha. Existe o estudo do professor Bruno Campelo, existe quando você fala, isso é baseado em nada, não é baseado em ciência, não é baseado em matemática e estatística, existem milhões de outros estudos, é só fazer uma busca rápida, que mostram uma correlação entre o aumento do distanciamento social, da quarentena e tal, e a queda do número de casos. O que acontece hoje é que a gente está diante de algumas cepas que são muito mais contagiosas. Essa variante que foi descoberta no Reino Unido, na África do Sul e aqui mesmo em Manaus, no Amazonas. Então, e essa replicação, essa mutação do vírus, o próprio Paulo Zanotto, doutor Paulo Zanotto, virologista que sempre vem ao programa, já explicou, isso é esperado, né? Isso é reforçado quando vive uma situação de pandemia. Amanda, as pessoas estão perdendo a paciência, não teve isolamento social em Manaus. Não tem dado científico de que lockdown funciona. Não teve isolamento social em Manaus. Pelo contrário, as pessoas relaxaram porque achavam que já tinham atingido a tal imunidade de rebanho, que também se revelou uma falácia. A imunidade de rebanho se atinge com vacina. O próprio doutor Paulo Zanotto disse isso aqui essa semana. Então, relaxaram, houve aglomerações e uma acentuação, um aumento do número de casos e mortes. E a mesma coisa aconteceu depois das aglomerações de final de ano, Natal e Ano Novo aqui no Brasil. Cadê o número? Mais de 1.000 mortes por dia. Não mistura vacina na coisa e outra. Cadê o número de que o lockdown mais de 1.000 mortes por dia, Silvio, quando você relaxou as medidas de distanciamento. Esse é o da número. Politização. A mídia... Quando teve aglomeração do lado da esquerda, protesto do Black Lives Matter, no Brasil, protesto daquelas torcidas organizadas contra o governo, saíram manchetes, dá um Google, procura, manchetes que diziam, especialistas concluem que não houve aumento de contágio por conta desses eventos. Porque estava todo mundo de máscara e do lado de fora. Não, mas na eleição pode, Rodrigo. Na eleição pode aglomerar. Na eleição pode aglomerar. Também também pode aglomerar. Então, gente, pelo amor de Deus, isso aqui vai virar uma... Vamos pedir para o professor explicar a origem do lockdown, porque é um negócio fascinante. As pessoas não sabem de onde veio essa ideia. E se ele explicar, porque eu já tinha lido sobre isso também, se ele explicar, a gente vai ver assim, eu não estou acreditando que o mundo se colocou de joelhos, sem respaldo científico, por conta do que aconteceu. Deixa ele explicar a origem. Porque quarentena de pessoas doentes ou suspeitas de estar doentes, isso sempre houve. Agora, de pessoas saudáveis, não. Professor Bruno Campelo, para a gente encerrar com o senhor, então, o senhor tem condições de falar? Porque dá para entender por que adotam o lockdown, por que insistem tanto nisso? Olha, o Constantino está correto em dizer que lockdown nasceu em 2006. Quarentena, que é um bicho completamente diferente, existe desde antes de Hipócrates. É uma coisa milenar na história da humanidade. Agora, lockdown nasceu em 2006. Vieram dois médicos, salvo engano, um oncologista e um cardiologista no governo Bush, que estavam encarregados de fazer um plano de contingência para uma eventual nova gripe suína que pudesse acontecer. Aí um deles tinha uma sobrinha de 14 anos de idade, que estava no ensino médio, e que tinha feito um trabalho escolar falando a respeito de com quantas outras pessoas uma criança de escola costuma ter contato. Era mais de 150, porque eles têm contato com os outros colegas de sala de aula, colegas no recreio, etc. E aí, com base nisso, se fez um conjunto de contas aritméticas simples, que aqui em Pernambuco a gente chama de conta de padaria, e concluíram que se essas crianças ficassem em casa e também as outras pessoas ficassem em casa, haveriam menos contatos e, consequentemente, haveriam menos contágio e menos mortes. O artigo e o relatório foram publicados na época, foram veementemente contestados por vários epidemiologistas, mas, de repente, esse assunto ressurgiu agora com Covid-19 e, de novo, o Constantino disse, não é nem de longe uma das infecções mais severas que a gente já viu assolar aqui a humanidade, e de repente soca-se todo mundo de casa e, surpresa, surpresa, você aumenta a quantidade de mortes por Covid-19 em vez de diminuir. Professor Bruno Campelo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nosso combinado é que o senhor ficasse até 12h30, então agradeço muito aí pela paciência, pela participação. Até uma próxima.
Obrigado, até mais. Daqui a pouco a gente continua aqui a conversa que está boa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha a Opinião no Ar. Atenção para essa dica, você que tem catarata, visão turva ou cansada, desgaste na mácula ocular. Eu sempre vou falar de um super produto da Eleve aqui no Opinião no Ar, o Lever. Dá uma olhada neste depoimento. Conheci a Eleve através da televisão, através de um programa da televisão e me interessei pelo produto, entrei em contato com a empresa. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. Inclusive, eu não espero acabar o produto. Logo que está no finzinho, eu já faço um novo pedido para não me faltar. Recomendo o Lever não só para os meus amigos, como para a minha família também. Hoje eu consigo dirigir à noite, eu consigo hoje pegar o transporte público sem dificuldade e consigo ler meus livros que tanto eu gosto. Então, a Eleve realmente mudou a minha vida. O resultado do Lever é impressionante. Anota o telefone 0800 024 1129. A Eleve pensa na sua saúde e qualidade de vida. O Lever tem 2 carotenoides, a luteína e a zeaxantina, responsáveis pelo cuidado com a nossa mácula ocular. Você sente cansaço na vista? Está vendo círculos com frequência? Tem dificuldade para enxergar nitidamente? Esses são sintomas de degeneração macular. Comece a cuidar da saúde dos seus olhos. Aproveite essa super promoção da Eleve com um desconto especial. 0800 024 1129. Ligue agora e aproveite. Você pode comprar com seu cartão de crédito e ter um desconto mega especial e facilidade no pagamento em até 10 vezes sem juros. Não tem cartão? Faz no boleto que você não paga nada agora. Ligue 0800 024 1129. O frete é grátis para todo o Brasil e ainda tem um super presente se você disser que viu o produto aqui no Opinião no Ar. Ligue 0800 024 1129. Lever, veja a vida mais leve. Meio-dia e 36, horário de Brasília, Opinião no Ar hoje falando sobre lockdown, confinamento, essas medidas tão questionáveis, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Igor Leite, meu grande amigo, grande campeão de karatê, que está aqui com esperança de que as pessoas saiam disso tudo pensando um pouquinho mais na saúde, praticando esporte, se alimentando melhor. Igor é um parceiro antigo meu, tudo de bom, Igor. Arthur, para puxar você um pouquinho para a conversa, a gente fica falando aqui de economia e de saúde, eu me lembro bem, a gente estava junto lá no outro programa que eu apresentava, e a frota de ônibus, né, quando começou o confinamento, a frota de ônibus de São Paulo, como diminuiu, né, o número de passageiros, a frota foi reduzida também. E as pessoas, o que aconteceu, se aglomeraram mais, passaram a se aglomerar mais nos ônibus. E o prefeito Bruno Covas, que foi reeleito na época, foi questionado sobre isso. E o que ele respondeu? Ele respondeu que se ele mantivesse a frota integral, com menos passageiros, ele teria que pagar em torno de 2 bilhões de reais em subsídios para as empresas de ônibus. Então, ele reduz a frota, economiza 2 bilhões da prefeitura e deixa a galera lá se aglomerar. Então, a gente não consegue separar, a gente tem que pensar nisso. Eles olham para a economia quando interessa ao bolso deles próprios. Exato, Lacombe. O problema é que a prefeitura, na época, viu isso como um gasto e eu via isso como um investimento. Coloca 100% da frota, evita aglomeração, você investe e, portanto, você reduz o atendimento na saúde. Então, você perde, entre aspas, dinheiro no transporte público e economiza na saúde. Mas o raciocínio no Brasil é tudo ao contrário. Reduz a frota, aglomera todo mundo, economiza no transporte e vai gastar no atendimento na saúde. Não tem lógica nenhuma. Mas isso é antigo, né? Demorou uma semana só e depois foi revista. A frota ficou reduzida? Ficou. Na frota, sim. O que foi revisto rapidamente foi o rodízio maluco de 50% dos carros. Isso sim. Aí impediram as pessoas de usar os carros e as pessoas migraram para o ônibus e para o metrô. Aí aglomerou tudo no ônibus e no metrô. Aí o prefeito entendeu que não pode proibir o carro, porque você dentro do carro sozinho é muito mais seguro do que aglomerado no ônibus e no metrô. São coisas tão óbvias e a prefeitura foi apanhando mês após mês. Agora, o que me espanta, Amanda, é quando os governantes repetem os erros do passado. Será que um ano depois da pandemia a gente não entendeu que na ponta do lápis, lockdown traz mais malefícios do que benefícios? Nós não entendemos isso um ano depois. A única forma de escapar do lockdown, né, apesar do professor Bruno Campelo pensar desse jeito, ele fez um estudo que observou, demonstrou alguns dados, e o Constantino fala também essa história, enfim,
de 2006 ter surgido, a verdade é que todas as autoridades de saúde, então todos os países do mundo devem estar errados. E não é que eles estavam errados na primeira onda, eles devem estar errados há 10 meses, 1 ano, porque já tem mais de 1 ano essa pandemia. Não fizeram, Então, assim, talvez seja muita Amanda. ingenuidade que a gente pensar que todos os matemáticos, estatísticos, cientistas, médicos estejam tão fragorosamente errados juntos, todos ao mesmo tempo, durante mais de 1 ano. Mas não, Amanda, mas olha só. Que será que o governo também não errou no Brasil, por exemplo, a não investir em vacina, a não investir em mais de uma vacina? A verdade é que a gente só começou a vacinar porque a gente teve um governador que investiu em vacina, que foi a Coronavac. Os 2 milhões de doses que estão chegando da AstraZeneca agora. Olha, a gente tem uma campanha de vacinação que 50 países começaram a vacinar antes da gente. A gente vai colocar aqui no ar o contrato do Ministério da Saúde com o Sinovac, provando que foi o Ministério da Saúde que pagou pelas vacinas, ou vai precisar disso ou não vamos? Não precisa, porque quem pagou foi o governo de São Paulo. As vacinas da Índia estão chegando. A vacina mais cara a vacina da Índia está chegando. Não foi pago. Mas tudo bem. Então, eu acho que a pergunta para o Luiz Arthur Nogueira, não sei, enquanto o Pacelli não está plugado. Ainda não me avisaram. A pergunta para o Luiz Arthur Nogueira é justamente, de novo, nesse sentido, né? Então, o que a gente pode cobrar do governo? Porque, assim, a gente só vai terminar com esse abre e fecha, que ninguém gosta. Eu quero deixar claro que eu não gosto. É lógico que a economia sofre, é lógico que os empregos sofrem. Eu senti na pele, todo mundo sentiu. Acho que todas as famílias sentiram na pele o que essa pandemia e até mesmo que as medidas de restrição fizeram para a gente. Então, se é para voltar à normalidade, você tem que ter um plano e você tem que ter um cronograma de vacina. Claro que até hoje, infelizmente, a gente não tem. E isso também é por causa da politização da vacina, é por causa de incompetência das autoridades federais. Mas a gente está falando de vacina? Não, mas, vacina é olhar para frente, a gente não quer olhar para o retrovisor. O que vai nos devolver a normalidade é a vacina. Isso sim, olhar para o presente e para o futuro. Eu achei que a gente estava debatendo sobre lockdown. Incompetência, eu acho, você furar um plano nacional de imunização. Não é um plano estadual de imunização. Luiz? Não, mas eu queria colocar um ponto seguinte. A vacina, para mim, é importante, mas ela vai resolver do segundo semestre para frente. Eu estou preocupado com o primeiro semestre. A pessoa que está em casa assistindo desempregada, ela quer saber de janeiro, fevereiro, março. A situação está grave, acabou o auxílio emergencial, o Brasil não tem mais dinheiro para auxílio emergencial e os governadores querem fechar a economia de novo para aumentar o desemprego de novo. Eu abri o programa mostrando que lockdown destrói empregos, abertura econômica cria empregos. A gente vai fazer lockdown de novo. E aí, Amanda, eu queria acrescentar um outro tema que é fundamental. O mundo inteiro já reabriu as escolas. E o Brasil até agora está esperando o quê? Só agora vai começar a reabrir com 35% autorizado pela Prefeitura de São Paulo, quando está provado que o índice de contaminação em escolas do mundo inteiro é baixíssimo. Então, eu não entendo, a gente continua repetindo os erros do ano passado. A gente não aprendeu nada com a pandemia, não é possível. E eu falei no início do programa, o aumento da taxa de desemprego representa um aumento da taxa de mortalidade, uma diminuição da expectativa de vida. Tem números dos Estados Unidos, 3% do aumento da taxa de mortalidade, 0,5% de queda na expectativa de vida. A gente não pode aceitar isso. Tem mais de 3 mil mortes por dia nos Estados Unidos. Eu preciso chamar um recadinho rápido para você que está acompanhando o programa. Esta dica é para você que gosta de estar informado sobre o Brasil e o mundo e quer trazer ainda mais conhecimento para os seus filhos. Quem não gosta de estar antenado, né? O Sky pré-pago, a TV da Sky que você recarrega, vai possibilitar o acesso a tudo isso. Com recargas a partir de R$ 14,90, você acessa a melhor programação jornalística, canais com documentários, reportagens, séries e muito mais. E é bem simples. Você compra o equipamento, instala e recarrega com o pacote Sky que quiser, quando quiser e pelo período que quiser. É você no controle dos seus gastos e podendo dar acesso a informação, educação e conhecimento para toda a sua família. E o melhor, com imagem e som 100% digitais. Demais, né? Compre já o Sky pré-pago, faça a recarga que mais combina com você e sua família e fique conectado com o mundo. Ligue agora mesmo 0800 940 2362, vou repetir, 0800 940 2362, compre e recarregue. Sky pré-pago chegou para mudar seu jeito de se divertir. 12h43, horário de Brasília. Eu não sei se eu já posso chamar a participação do Pacelli, se ele já está com a gente. Sim ou não? Acho que sim. Sim?
Bom, deixa eu explicar quem é o Pacelli. Pacelli Luquevaux, ele é um brasileiro do Recife também, como o professor Bruno Campelo. Eu conheci o Pacelli há alguns anos, como uma das vezes em que eu estive em Berlim. Ele é um economista formado lá em Berlim, está há muitos anos em Berlim. E ele é muito inteligente, muito curioso. Aliás, eu recomendo @AgendaBerlim no Instagram, a conta dele. Quando você for a Berlim, faça contato com o Pacelli pelo Instagram dele e faça uma visita a Berlim com ele, porque é uma aula de história. E o Pacelli, que aliás está com Covid, estava a caminho do Brasil, foi fazer o teste para mostrar que estava negativo e vir para o Brasil e deu positivo, está em casa. Mas o Pacelli é muito curioso e está estudando tudo o que está acontecendo na Alemanha. Pacelli, um prazer falar com você. Eu quero saber, afinal de contas, a gente está focando mais hoje aqui em lockdown, mas você pode falar um pouquinho de vacina também. Qual é a situação da Alemanha, Pacelli? Boa tarde para você e obrigado pela participação. Obrigado, Lacombe. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Então, a crítica que se faz aqui ao governo é que o alvo do governo no momento é baixar a incidência que está acontecendo aqui na Alemanha para 50 por 100 mil habitantes. O problema é que por vários meses a incidência chegou a ficar abaixo disso, inclusive em outubro, e para poder conseguir fazer o tracking, o rastreamento de quem está pegando de quem, para poder conseguir controlar isso aí. Isso não está podendo ser feito. Só que está com retorno aqui. O retorno aqui no fone. Tirar o retorno do Pacelli, senão atrapalha realmente, fica difícil de raciocinar. Isso. Pronto, acho que agora está ok. Bom, então essa incidência, ela é impossível de se chegar. Você tem países como a Suíça, por exemplo, chegaram a ter a incidência de cerca de 400 por 100 mil habitantes e que não esgotou o sistema de saúde, E o sistema de saúde daqui da Alemanha, em termos de número de UTI por 100 mil habitantes, é o melhor do mundo, Então a preocupação não é essa. A questão do lockdown aqui, que é o programa de hoje, é interessante que o lockdown mais rígido da Alemanha está sendo feito agora, inclusive as escolas, os jardins de infância, eles todos estão fechados, e mesmo assim você não consegue ver uma queda da curva de mortes. Você consegue sim ver um pouquinho, uma leve, muito leve tendência de queda do número de incidências, só que o problema daqui da Alemanha não é o número de incidências, sim o número de mortes, é claro, esse é o problema geral. Então, a crítica que se faz é que o governo está gastando muita energia para fazer o lockdown geral, fechando absolutamente tudo que tem aqui no país, a não ser coisas de bens de necessidade imediata, Então, as pessoas mais jovens, que não correm risco praticamente de morrerem, de terem problemas sérios de Covid, elas não estão podendo trabalhar, enquanto que os mais velhos, que já não, as pessoas que estão morrendo aqui na Alemanha, os mais velhos, que não usufruem desses serviços que estão fechados, eles continuam morrendo. Então a Alemanha juntou muito trabalho, fez muita energia. O governo da Alemanha gastou uma quantidade de energia gigantesca para fechar o país, enquanto que os asilos de idosos, que é onde as pessoas estão morrendo de fato, eles estão tendo taxa de mortalidade muito alta. Você tem o estado de Hessen, por exemplo, aqui na Alemanha, que tem cerca de 86% das pessoas que morreram de Covid nesse estado foram pessoas de dentro dos asilos. Você tem um caso bem sucedido aqui na Alemanha, que é a cidade de Tübingen. O prefeito da cidade de Tübingen, ele fez o possível, de acordo com o poder dele, para não fechar as coisas da cidade. Claro que ele não tem o poder total para isso, e ele conseguiu manter o número de contágio, o número de morte dentro dos asilos num nível muito baixo, porque desde o começo a preocupação dele foi fazer o lockdown chamado lockdown vertical. Então ele criou uma barreira dentro dos asilos aqui, na cidade de Tübingen, para que os velhinhos nos asilos não pegassem a doença, enquanto que o resto da população pudesse trabalhar, gerar recursos, inclusive, para no futuro esses recursos serem usados no sistema de saúde. É exatamente aquilo que vocês estavam falando no começo do programa, A economia não pode ser dissociada da saúde. Então, o recurso que está deixando de ser produzido agora, a riqueza que deixa de ser produzida agora, ela vai ter consequência no futuro. Quem quer fazer pergunta ao Pacelli? Temos 2 minutinhos. Temos 2 minutinhos. Pacelli, bom dia, boa tarde, na verdade, Como diz o Lacombe, bom dia, quase boa tarde. Eu queria saber a tua avaliação, não só em relação à Alemanha, mas na Europa de um modo geral, se você também acredita que o lockdown, que essas políticas histéricas de isolamento que não produzem eficácia, não há dado científico que mostre que isso reduziu
a taxa de contaminação, se isso também tem servido de alguma forma para auxiliar determinados governantes, como está acontecendo aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Eu digo o seguinte, se você pegar as intenções de voto para o partido de Merkel, que é o partido CDU daqui da Alemanha, antes da pandemia era cerca de 26%. Tá? Isso é o pior resultado da história para o partido de Merkel. Hoje em dia, se você for olhar, está chegando aos 36%. Por quê? Tradicionalmente, na mentalidade do alemão, mas talvez na mentalidade geral, é que quando você vê seu governante tomando medidas fortes, drásticas, mostrando serviço, ele acaba sendo mais popular. Então, politicamente, quem está ganhando claramente com a pandemia é Merkel. Não estou dizendo que ela é geradora da pandemia, claro que não. Mas a pandemia está gerando ganho político para o partido dela. Foi de 26 pontos percentuais para 36 nas últimas pesquisas de intenção de voto para a eleição do parlamento. E você estava falando, Silvio, que os políticos no Brasil estão pensando em 2022. Aqui esse ano, a eleição federal é esse ano. Esse é o grande ano das eleições aqui na Alemanha. Então, muitos governos do Estado, governos de Estado, eles terão eleições esse ano e também o governo federal, a eleição federal para o parlamento alemão. Aquela velha história das promessas de segurança e proteção. Agora, 12h50, daqui a pouco a gente fecha aqui a nossa conversa. Agora eu tenho um recado para você. Atenção para essa dica, você que tem catarata, visão turva ou cansada, desgaste na mácula ocular. Eu sempre vou falar de um super produto da Eleve aqui no Opinião no Ar, o Lever. Dá uma olhada neste depoimento. Conheci a Eleve através da televisão, através de um programa da televisão e me interessei pelo produto, entrei em contato com a empresa. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. Inclusive, eu não espero acabar o produto. Logo que está no finzinho, eu já faço um novo pedido para não me faltar. Recomendo o Lever não só para os meus amigos, como para a minha família também. Hoje eu consigo dirigir à noite, eu consigo hoje pegar o transporte público sem dificuldade e consigo ler meus livros que tanto eu gosto. Então a Eleve realmente mudou a minha vida. O resultado do Lever é impressionante. Anota o telefone 0800 024 1135. A Eleve pensa na sua saúde e qualidade de vida. O Lever tem 2 carotenoides, a luteína e a zeaxantina, responsáveis pelo cuidado com a nossa mácula ocular. Você sente cansaço na vista? Está vendo círculos com frequência? Tem dificuldade para enxergar nitidamente? Esses são sintomas de degeneração macular. Comece a cuidar da saúde dos seus olhos. Aproveite essa super promoção da Eleve com um desconto especial. 0800 024 1135. Ligue agora e aproveite. Você pode comprar com seu cartão de crédito e ter um desconto mega especial e facilidade no pagamento em até 10 vezes sem juros. Não tem cartão? Faz no boleto que você não paga nada agora. Ligue 0800 024 1135. O frete é grátis para todo o Brasil e ainda tem um super presente se você disser que viu o produto aqui no Opinião no Ar. Ligue 0800 024 1135. Lever. Veja a vida mais leve. Nós vamos te ensinar como começar a fazer renda extra usando o que você tem aí na sua casa. Vem pro palco, meu amigo Dalton Rangel. Eu acho que existe uma ferramenta na cozinha que a gente nunca pode abandonar, porque boa receita, boa comida, muita gente faz. Eu te garanto.
12h56, horário de Brasília, opinião no ar já chegando ao finzinho. Deixa eu me despedir do Pacelli, que nos trouxe informações da Alemanha. Pacelli, dá tempo de você, em poucos segundos, talvez 30 segundos, dar uma amarrada aí no assunto que a gente teve hoje? Então, é a questão do lockdown, principalmente, né? Que a questão do lockdown está se provando um verdadeiro fracasso aqui na Alemanha, né? Não em termos da quantidade de infecções, isso está tendo a tendência de baixa, mas da quantidade de mortes. Você começa a ter um levante da população contra isso, né? Você, inclusive, dos juristas aqui na Alemanha, um ex-presidente do Supremo, que seria o Supremo Tribunal Federal daqui da Alemanha, ele mesmo se mostra preocupado com essa questão de que o Executivo está tomando medidas incontestes do Legislativo, né, ou do próprio Judiciário, então o Executivo está tomando conta de absolutamente tudo aqui. A gente tem a informação aí que eu acho muito relevante de que a gente vai ter eleições aqui na Alemanha em setembro, né, final de setembro desse ano agora, e várias outras eleições estaduais, e aparentemente quem está ganhando com isso é o partido de Angela Merkel. Pacelli, de voto. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Sigam o Pacelli, @AgendaBerlim no Instagram. Até a próxima. Uma frase para cada um. Dá tempo a Angela Merkel, obviamente, só está ganhando porque ela está sendo bem sucedida no combate à pandemia. Os eleitores estão reconhecendo isso. É por isso que ela tem aumento de popularidade. E ela toma essas decisões em conjunto com todos os governos estaduais. E o aumento no número de mortes, ele acontece de 4 a 6 semanas depois. Daqui a pouco ele vai ser visto. Uma frase. Loucura é você achar que vai chegar a resultado diferente repetindo os mesmos erros. Luiz Arthur. Lacombe, bares e restaurantes são responsáveis por apenas 3% das contaminações. Portanto, fechar bares e restaurantes é um assassinato de empregos. Rodrigo Constantino, uma frase, rápido. Uma frase, o ônus da prova é de quem quer fechar tudo como se fosse um ditador. Chega, abram os bares e restaurantes já. 2 frases para mim. Lockdown não é vacina e pior, lockdown provoca mortes. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Opinião no ar. Oferecimento Avan, tudo num só lugar.